Pronto. Olá, bem-vindos todos e todas para a nossa aula terceira do workshop Alfabetização Astrológica. Hoje é o dia de nós falarmos dos signos astrológicos. Então, depois da nossa caminhada pela divisão em 12, pelos elementos fogo, terra, ar e água, né, pelas qualidades cardinal, fixo, mutável, e pelos planetas, nós temos a composição de tudo isso, que é um signo, né? O signo ele é composto por um elemento, uma qualidade, um planeta que rege e uma casa e que é uma área da vida que ele domina. Fora isso, ele também tem um símbolo, né? Dentro desse símbolo, ele tem um símbolo e o mito desse símbolo. A mitologia, a gente vai ter uma oportunidade num outro momento, num outro estudo de se aprofundar. No momento, a gente vai ficar com o símbolo, né? Entendendo na composição dos signos, né? Se é um símbolo humano, se é um símbolo animal, se é um objeto, isso vai, na hora em que eu descrever cada um, vocês vão observar. E como os planetas, os signos também têm um glifo, né? Lembrem-se que tem uma alfabetização aqui para a gente saber como é que a gente desenha o glifo de cada signo. A gente tem um panorama no primeiro slide, onde a gente vai estar com o desenhinho dos glifos de cada signo, mas eu também vou mostrar, eu trouxe uma coisa um pouco mais dinâmica hoje, uma ilustração aqui de um dicionário de astrologia muito bonito, editado em Londres. Então, a fonte que eu vou trazer das imagens aqui para ilustrar para vocês é de um dicionário de astrologia chamado Astrology for the Age of Aquarius, tá? Vamos começar falando do primeiro signo do zodíaco, daquele que é o signo inicial. O signo inicial do zodíaco é o signo de Áries. Áries é um signo de fogo cardinal, portanto, ele inicia uma estação do ano. Lembrem-se que o que está no ponto cardinal, ele tem a ver com os 4 pontos cardinais na Terra, no caso, Áries, né? E ele está relacionado ao período solar de 21 de março a 20 de abril, certo? O domicílio planetário de Marte, de Áries, é o planeta Marte, tá? Ele tem a exaltação do Sol, o exílio, né, que é onde não se sente confortável Vênus, e a queda de Saturno. Vamos falar um pouquinho da classificação desse signo, né? Ele é um signo animal, quente e seco, né? O que eu estava falando para vocês da questão que está envolvido num signo, tem o símbolo. Então, no caso, é um animal, né? É o animal, o carneiro, né? A gente vai falar mais. Ele tem a característica masculina, positiva, extrovertido e yang. Aqui a gente vai entender na nossa nomenclatura masculino e positivo como yang, tá bom? E então assim, então ele é um extrovertido masculino, positivo e yang, né? Ele também é cardinal, ele tem uma força ativa, ele tem um ritmo impulsivo e o elemento fogo, né? Então, aqui eu estou trazendo a imagem para vocês olharem do signo de Áries. Aqui, essa imagem, ele também tem aqui embaixo o oposto, né, que é Libra, tá bom? E ele está mostrando aqui o carneiro, né, e o glifo dele, né, o jeito de desenhar o signo. Nós vamos disponibilizar no conteúdo da aula, nós temos os slides desse signo também, para nós caminharmos aqui no nosso livro. Então, vamos falar um pouquinho, né? O símbolo e o mito
eles estão... O carneiro foi o carneiro que salvou Frichos, é o filho de Népele, da morte injusta, e foi imolado por Zeus, que colocou sua imagem no céu. Tá? Então, é por isso que ele tem uma constelação, né, do carneiro de Áries. Né? O símbolo dele, né? Ele é o início do ciclo anual da natureza. Tanto é que o Réveillon astrológico, o ano começa no signo de Áries, é o signo da cabeça, ele rege essa parte do corpo também, né? Então, ele é o ciclo anual da natureza, impulso da semente para brotar, né? Ele vai estar sempre na literatura associado ao início da primavera, embora no hemisfério sul a gente esteja falando do início do outono, tá bom? Mas a maioria da literatura está focada em astrologia para o hemisfério norte, tá? De qualquer maneira, ele é o impulso, né, da semente para brotar, eclosão da vegetação, né? Plutão aduba, Plutão é o corregente do signo, e Marte irrompe, né? Simboliza o nascimento, a iniciativa, a capacidade de empreender e transformar o mundo exterior. A potencialidade do Áries, né? Ele tem um corpo energético seco e vigoroso, ele tem um porte atlético, olhar agudo, linguagem direta, ritmo biológico acelerado, impulsividade, necessidade de movimento. A tendência é ativa, ele tem uma iniciativa muito grande, esse ativo, então, com isso, né, coloca que tem facilidade de atrair acidentes pela própria imprudência, ele não é muito mental, ele é muito mais vital, né, na expressão, o ariano, né? E ele tem uma vida de conquistas e buscas constantes, né? Ele não é muito constante. A palavra impaciência também tem a ver com toda essa energia contida dentro de um ariano, né? Ele é muito faço aqui, faço agora e faço já, né? A referência anatômica é a cabeça, né? E aí ele tem, na psique, ele predomina a ação da intuição e da vontade sobre a alma básica, né? Vamos lembrar que o signo de fogo, todos eles têm muito a ver com a intuição e com a vontade, né? Os signos de água também vão estar ligados com a intuição, mas de uma outra maneira, né? Aqui com o fogo é o piro, é a inspiração, o piro, né? Então, predominação da intuição e da vontade sobre a alma básica, ele tem uma afirmação ativo-agressiva do ego, tá? Impetuosidade e obstinação. O caráter dele é perspicaz e autoconfiante, temperamento motor e instável. O humor é animado e satírico, e a concentração ela é dispersiva e a memória escassa. O gosto do ariano é um gosto simples e direto, ele tem a moral prática e ele tem impulsos primitivos e alternantes. A tendência ao uso da autoridade e da força. Né? Como é que é a afetividade? Ele tem uma afetividade inconstante, viril, de afirmação sexual forte, tá? Paixões súbitas e arrebatadoras, é regido por Marte, né? Então, aqui a gente está falando de toda essa energia dentro dele, né? Marciana, né? Busca da aventura e da conquista. Áries precisa conquistar, né? Ele tem um amor irrefletivo, possessivo e caprichoso, né? Ele, na manifestação dinâmica dele, ele tem uma energética ativadora, prevalecem a virilidade, o ímpeto, a expressão física, tá? Possui coragem, ousadia, combatividade e independência, tá? Mas também, pelo lado mais difícil do Áries, ele pode ser egoísta, ele pode ser muito impaciente, ele pode ser agressivo e passional, tá bom?
Socialmente, ele marca os líderes, os militares, os desportistas, os cirurgiões, os pioneiros, os batalhadores da vida. São os grandes conquistadores. Então, acabamos aqui nossa lição de Áries, fogo cardinal. Olha lá, o elemento fogo, né? O glifo do Áries, que é o, né? Aqui, os chifrinhos do carneiro, né? E assim estamos. Aqui está o signo oposto, que é o Libra, e vamos caminhar. Nosso próximo signo é o signo de Touro, né? Quando a gente vai falar de Touro, a gente vai falar de um signo de terra, né? E ele é regido por Vênus, né? E ele é um signo fixo. Então, lembre-se primeiro, cardinal, fixo, né? Nessa ordem, fogo, terra. A palavra de Touro é uma sensação corporal, ele precisa muito lidar com isso, né? O período solar de Touro é de 21 de abril a 21 de maio, tá? O domicílio planetário dele é Vênus, né? O regente dele. Ele está a exaltação, quem fica exaltado em Touro é Júpiter, né? E fica sendo o exílio de Marte e Plutão, e tem queda de Mercúrio, onde, assim, esses planetas nesses signos vão estar expressando esse tipo de energia, tá bom? A classificação dele, né? Ele é animal também, né? O touro, né? Frio e seco, tá bom? Ele é feminino, negativo, introvertido e yang. Lembre da denominação positivo-negativo aqui em astrologia, né? E yin, perdão. Ele é feminino, negativo, introvertido, yin. Ele é um signo fixo, de força passiva, ritmo estável, o elemento é terra. O mito é o touro branco que cortejou a Europa, carregando-a no dorso, tá? Era Zeus disfarçado que, ao reassumir sua forma, eternizou o animal no céu. Então, continuando, né? O símbolo é a fruição do ciclo vital. O segundo signo rege a segunda casa, o elemento terra, é a reprodução da natureza, esplendor da vegetação. Touro tem muito a ver com terra, regido por Vênus, com fecundidade, fertilidade, né? A ação fecunda de Vênus aqui simboliza o apego à vida terrestre, material e vitalidade plena. A potencialidade elementar, ele tem o corpo robusto, seco e sólido, de porte entroncado, o olhar contemplativo, a linguagem colorida e a voz melodiosa. O ritmo biológico é lento, bastante. Rumina, né? É um touro. A tendência sectária e a progressão gradativa e perseverante, bastante perseverante. Economia da energia vital, atraindo vida longa com congestões do fluxo energético alimentar ou sanguíneo. A referência anatômica é a garganta e o pescoço, né? E aí nós vamos dar uma olhadinha, então, aqui na alegoria do touro, né? Estamos aqui, né? Com a regência dele, que é a Vênus. Aqui nós temos o glifo dele, né? Muito bem. E aqui o signo oposto. Falar um pouquinho da psique, né? A ação predominante da percepção e dos sentidos sob a base física. Ego expansivo afetivo, desejo de segurança e estabilidade. Caráter altruísta e paciente, bastante, né? Uma terra fixa, regida por Vênus, então, bastante paciente. Temperamento pacífico e conservador, um dos mais conservadores do zodíaco, tá? Inclusive em conservar coisas também, né? Pacífico e conservador, né? Ele tem um humor estável com períodos irascíveis.
Isso pode acontecer também quando provoca o touro, ele fica lá quietinho, ruminando, mas uma vez, assim, cutucado, ele pode desembestar e pode ser muito bravo, né? Só que precisa bastante para chegar nesse ponto, né? Possessividade, bastante, né? Um signo fixo de terra, pensamento de fluxo constante, conteúdo prático e concreto. Ele tem uma boa memória, uma atenção concentrada, um gosto hedonista e moral severa e disciplinada, impulsos naturais acíclicos e tendência à indulgência, a uma preguiça, à rotina, sem dúvida. Como que é a afetividade do touro, né? Vamos olhar mais um pouquinho aqui a figura dele, olha só. Bastante afetivo, né? É constante, meiga e sensual, regido por Vênus, né? Afrodite nunca usa seu cinturão em vão. O touro tem uma sensualidade bastante. Paixões profundas e duradouras, né? Confiança, respeito e fervor. Fidelidade é uma palavra de touro também, né? Busca de relações seguras e tranquilas. Amor cuidadoso, possessivo e esforçado, dedicado. A manifestação dinâmica, ele tem uma energética dele passivadora, prevalecem a estabilidade, a lentidão, a sensação da realidade circundante. São qualidades de determinação, ambição, sensibilidade, construtivismo, mas o taurino também é detentor de egoísmo, tá? Apego, avareza e rancor. Socialmente, marca os proprietários. O touro precisa dessa terra, né? Onde ele tem aonde pisar, calçada onde pisar ali, sólida. Comerciantes, negociantes, profissões materialistas. Ele também tem um senso estético regido por Vênus, né? E ele também tem uma inserção da Vênus na Terra. Então, assim, as massagens, as terapias corporais, né? Os taurinos também são muito versados, tá bom? Então, a próxima lição, nós vamos estar agora falando do signo de Gêmeos, né? Gêmeos, ele tem o pensamento espiritual, né? Gêmeos é um signo de ar, regido por Mercúrio e de qualidade mutável. Então, seguindo a ordem, né? Cardinal, fixo, imutável, né? Então, Gêmeos, esse pensamento espiritual, ele é o período solar do dia 22 de maio a 21 de junho. O domicílio planetário é Mercúrio, ele tem exaltação de Plutão e exílio de Júpiter e Netuno. A classificação, ele é duplo, olha lá, agora a gente não está com signo animal, ele é duplo e ele é humano, tá? Quente e úmido, tá? Ele é masculino, signo de ar, portanto, é positivo, extrovertido, yang, tá? Ele é móvel, a força é neutra, o ritmo é mutável e o elemento ar. Vamos ali, aqui dar uma olhadinha na alegoria do signo de Gêmeos. Tem aqui o oposto embaixo, né? Está aqui regido pelo Mercúrio, né? Que está aqui voando aqui em cima, né? Asinha no pé, o Hermes ou Mercúrio, regente do signo de Gêmeos, né? Então, vamos lá. O mito, ele associa a imagem de duas crianças ou dois homens bissexuados, Hércules e Apolo, e as duas estrelas egípcias. Também tem associação com Castor e Pólux. A mitologia é muito ampla nesse sentido, tá? O símbolo, ele marca o fim da primavera, né? Sempre associado a essa questão da questão da natureza com o hemisfério norte, os primeiros frutos acres, a multiplicação das folhagens, ramificações, aumento da respiração das plantas. Mercúrio promove o contato com o mundo circundante, tudo que está ao redor, né? Essa troca do Mercúrio com o mundo circundante, né? Simboliza as relações interpessoais e a comunicação,
a juventude, a leveza, as habilidades e o ambiente próximo. Terceiro signo relacionado à terceira casa, que é essa área, essa dinâmica, né, que vai acontecer. A potencialidade elementar. O corpo é esbelto, ágil e inquieto, com porte longilíneo e jovial. O olhar é astucioso, linguagem mordaz, ritmo biológico rápido, o mais rápido. Ar mutável, é regido pelo Hermes, que tem asinha no pé. Então, mensageiro dos deuses, o deus da velocidade, eles são extremamente rápidos. Propensão ativa, habilidade manual, bastante, tá? Fácil comunicação, rápida recuperação física. Referência anatômica são os pulmões, membros superiores, a mão inclusive, e respiração, tá bom? A psique, ação da razão sobre a base espiritual. Completamente razão, tá? Ego, alegre, curioso, complacente e quase narcisista. Concordo também, né? E, assim, sociabilidade e contatos estimulantes com o meio, caráter inconsistente e superficial, temperamento mental nervoso e inconstante, humor espontâneo e divertido, inteligência aguçada, aguçadíssima, tá? Pensamento lógico e fluente, tá? De conteúdo crítico, atenção concentrada, memória prodigiosa, gostos caprichosos, amoralidade. Tem essa questão por causa dessa questão do dual, né? Da questão do duplo e dessa permissividade de ir ali, um pouco taxado com a questão da amoralidade, diríamos assim, liberalidade, tá? Aqui, eu corrijo aqui um pouquinho o escrito. Impulsos mentais imprevisíveis, tendência ao imediatismo e ao desapego, profundo desapego. Afetividade dual, pouco emotiva, flertes, oportunismos, muito flerteiro, vai ali, né? Bastante oportunista. Mercúrio é muito oportunista, tá? O planeta regente. A sexualidade é inconstante, a ausência de paixões, principalmente aquelas pegajosas, né? Ternura, gentileza, despreocupação e, às vezes, cinismo. Busca novidades e contatos variados, um amor reflexivo, envolvente e pouco possessivo, e eu diria comunicativo e intelectualizado, né? Precisa se expressar, precisa trocar, precisa se comunicar no amor, né? Manifestação dinâmica. Energética neutralizadora, então é um neutro, né? Ele prevalece em a lógica prática, a comunicação verbal, a diversidade de interesses, e são características positivas a inteligência, a destreza, simpatia e perspicácia. Negativas a instabilidade, a crítica, dualidade e nervosismo. Socialmente, marca os jornalistas, os comunicadores, os professores, os artistas gráficos, os diplomatas, os políticos, os ases de velocidade e esses que trocam ali bem facilmente com o meio. Uma última olhadinha aqui na alegoria de Mercúrio, né? Para irmos para o nosso próximo signo, que é o signo de Câncer. Então, nós fizemos cardinal, fixo e imutável, né? Com Mercúrio, agora nós temos cardinal de novo, o primeiro cardinal de água. O Câncer é um signo cardinal, novamente, está num dos pontos cardinais da Terra, a Áries aqui, casa 1, Câncer aqui, casa 4, é o quarto signo, né? Essa quarta casa aqui está relacionada à base, né, do ser, à origem da vida. Câncer é um signo cardinal de água, regido pela Lua, né? E, na verdade, a palavra-chave do signo de Câncer é sentimento anímico, né? O período solar
é de 22 de junho a 21 de julho. O domicílio luminar é a Lua. A exaltação é de Vênus, ela está exaltada em Câncer. O exílio é de Urano e Saturno. A queda é de Marte. Classificação: animal, frio e úmido. Feminino, negativo, introvertido, yin. Ele é cardinal, tem uma força ativa, ritmo impulsivo, o elemento é água, né? E aqui nós estamos, então, com a imagem do signo de Câncer. Ali o planeta regente, a Lua, né? Ele tem aqui o oposto dele, né? Que é o Capricórnio, bem representado aqui no elemento água, planeta regente, né? A simbologia dele também são o glifo dele, né? São as duas quelíceras, né? Do caranguejo, significando, aqui a gente vai entender, um grande apego. Um dos mitos, né, que eu trouxe aqui para falar é a imagem do caranguejo, tem uma origem babilônica. No Egito já era representado como duas tartarugas, ou como a Lu, que é uma criatura aquática não identificada, mas também tem a história de que foi o caranguejo que obedeceu Zeus e foi lá pegar o tendão de Aquiles e grudou lá no tendão de Aquiles, morreu, né? Cumprindo a missão, esmagado, mas não largou o tendão. Isso para a gente explicar um pouquinho do apego do signo, né? E da garra também, da determinação, signo cardinal, né? O símbolo é a subida da seiva nos vegetais, tá? Formação interna dos frutos e processo de maturação. Receptividade da natureza expressa pela lua, simboliza a gestação e a maternidade. A origem animal, o lar, o inconsciente, o lado feminino da personalidade. A potencialidade elementar, o corpo médio, arredondado e assimétrico, olhar ingênuo e sonhador. Linguagem imaginativa, ritmo biológico lento e impulsivo. Como é que pode ser impulsivo e lento? É como um cardinal, né? Propensão à obesidade, retenções hídricas e preguiça. Hipocondria e medo também pode ser medos subconscientes, assim vai. A referência anatômica de Câncer é o estômago, os seios, o sistema linfático e o útero, tá? Com certeza a gestação, né? A psique é ação das emoções sobre a alma base, né? Ego sensitivo, receptivo, imerso no fluir das coisas. Então, esse ego é muito imerso dentro dessa água canceriana no fluir das coisas, incluindo a regência da Lua, né? Vai no fluxo da Lua. Depende do fluxo da Lua, se mingua, se cresce, se expande, se contrai, assim vai, né? Hipersensibilidade e angústias premonitórias. E caráter protetor. Temperamento suscetível, humor sarcástico e explosivo. Também pode ser bastante explosivo e tem um certo sarcasmo, sim, onde esse lunar não é só essa lua cheia, não. Ele tem coisas escuras ali que pode colocar bastante, né? O pensamento é intuitivo com ideação imaginativa e sentimental. Bastante. Muito intuitivo, eu diria profundamente, né? Atenção interiorizada e excelente memória, principalmente uma memória emocional. Eu diria que seria o melhor do zodíaco em termos de memória, né? Se foi um fato que marcou, ele consegue ter realmente memória, como se diz, de elefante, né? Ele tem hábitos domésticos e tem uma moral conservadora, impulsos primários de segurança, tendência ao comodismo, mau humor e fantasia. A afetividade de Câncer, ela tem um desejo protetor, atitude relaxado, apreensiva.
paixões sonhadoras, instabilidade emotiva, maternalismo. Câncer quer cuidar, né? Reações infantis, busca estabilidade e família, amor fantástico, insatisfeito e sensível. Na verdade, quando eu falo família, muitas vezes não se identifica tanto, às vezes sim, mas câncer precisa de intimidade, né? Lembra que ele rege a gestação, o útero, é dentro disso que a gente fala. Vamos lá para a manifestação dinâmica, ele tem uma energética ativadora e interiorizada pela ação da Lua, prevalecem a receptividade, a intuição, a feminilidade, o ciclo lunar. São características a sensibilidade, emoção, candura e criatividade. São muito criativos, eles têm uma imaginação e criatividade, como todo signo cardinal, forte. Apego, insegurança e angústia. Socialmente, marca as atividades domésticas, os cuidadores, os enfermeiros, os negociantes, também são muito bons negociantes, os trabalhadores calmos e metódicos, e, na verdade, todas as profissões que tenham a ver com cura e acolhimento, né? Incluindo psicologia, enfermagem, aquilo que pode cuidar e cuidar da pessoa, protetivas, né? Então, aqui, vamos dar uma olhadinha, mais uma vez, né? Lembrando que ele é o único signo do zodíaco cujo planeta regente não fica num estado só, né? Cresce, mingua, é nova, é cheia, então assim é, né? Bom, nós começamos com cardinal fixo, imutável, cardinal, mas nós fizemos o primeiro fogo, terra, ar e água. Agora nós vamos voltar de novo ao fogo. Segundo signo de fogo, e depois de um cardinal vem um fixo, é o signo de Leão, cuja palavra-chave é a vontade corporal. Todo signo de fogo está associado com a vontade, tá bom? O período solar é de 22 de julho a 22 de agosto. O domicílio luminar é o Sol, né? Ele tem exílio de Saturno e Urano, e ele tem a queda de Netuno. Classificação, né? Animal, quente e seco, masculino, positivo, extrovertido, yang. Fixo, de força passiva, ritmo estável, elemento fogo, né? O mito é o leão de Nemeia, de pele à prova de ferro e de fogo, bronze e pedra. Hércules o matou com bravura e perdendo um dos seus dedos entre seus dentes, quer dizer, ele pegou um dedo do Hércules, né? Então, do Hércules, vamos dar uma olhadinha na ilustração do leão, né? Aí, regido pelo Sol, elemento fogo, é uma bola de fogo, né? É um signo desde o regente até o elemento, e com a qualidade fixa, extremamente ígneo, né? Então, vamos lá. O símbolo tem a ver com a maturação dos frutos e a colheita. O sol em sua máxima intensidade simboliza a prosperidade e o bem-estar, o poder e a glória, a origem tribal do homem, marca a potência reprodutora e a soberania da vontade. A potencialidade elementar, o corpo é energético, vigoroso e harmonioso, de porte médio e altivo. Olhar magnético, ritmo biológico ativado, boa resistência física, tendência biliosa, propenso a congestões e infartes, tá? Rege também o coração, tá? Referência anatômica, o coração, o dorso e o sistema circulatório. Aí a gente tem a psique, né?
A psique é a ação da intuição e da vontade sobre a base física. O ego viril com necessidade de autoafirmação orgulhosa, ambição e intolerância, caráter magnânimo e autoconfiante, temperamento motor e colérico e de humor otimista. Pensamento de fluxo variável e conteúdo autorreferente, de concentração fixada e boa memória. Gosto pelas proezas e hábitos heróicos, requintados e aristocráticos também. Moral excêntrica, impulsos primários e autoritários, tá? Tendência ao narcisismo e ao egocentrismo, né? Mas também é muito generoso, é muito expansivo, né? Afetividade protetora, viril e idealista. Sexualidade estética, paixões exaltadas, generosidade, honradez e orgulho. Busca prestígio também pelo afeto. Tá? Amor nobre, atencioso e dominador. A manifestação dinâmica, ele tem uma energética passivadora, exteriorizada pelo Sol, prevalecem a força solar, aspiração pela proeminência, sentimento da própria nobreza, necessidade de ser admirado e obedecido. Possui coragem, liderança, justiça e dignidade, mas também orgulho, autoritarismo, superioridade e megalomania. Socialmente, marca os líderes, os artistas de palco, professores, políticos, homens de poder em todos os níveis, os dramáticos, os artísticos e os criativos. Aqui está o leãozinho, docilmente, o signo de fogo fixo, regido pelo Sol. Nossa próxima lição é o signo de Virgem, que vai ser um signo de terra. É um signo de terra mutável. Então, só lembrando sempre na nossa alfabetização cardinal, fixo, mutável, fogo, terra, ar e água. Então, vamos agora para o sexto signo do zodíaco, que é o signo de Virgem. Signo de Virgem é regido por Mercúrio, ele é um signo de terra e ele tem a qualidade mutável, tá? Palavra fundo de Virgem é sensação espiritual. O período solar é de 23 de agosto a 23 de setembro. O domicílio planetário é Mercúrio, a exaltação é de Urano, exílio de Júpiter e Netuno e queda da Lua. Então, vamos lá. A classificação humano, embora, né, ali também tenha uma questão com o ramo de trigo, a gente vai olhar um pouquinho aqui, mas ele é humano, frio e seco, feminino, negativo, introvertido, yin. Ele é móvel, uma força neutra, de ritmo mutável, elemento terra. Então, aqui, vamos falar um pouquinho, né, observando aqui a imagem do signo de Virgem, né? Ela a Virgem está aqui simbolizando uma pureza, né? O elemento terra aqui está com um ramo de trigo na mão, e ela também, pela análise, né, do Mercúrio que rege, ela está lá escolhendo o trigo e separando o joio. O que ela leva na mão é só o que está purificado, né? Imagem aqui do signo de Virgem, né? Cujo oposto é o Peixes. Então, vamos lá. Então, em termos de mito, né, um deles é que ela era Astreia, a deusa da justiça, filha de Júpiter e Temis. Quando a época áurea terminou e o homem desafiou-lhe a regência, retornou ao céu
onde virou a constelação do signo de Virgem, tá bom? Esqueci de mostrar uma coisa aqui que é importante também, tem um gatinho aqui, né? No pé dela, né? Gosta muito dos animais, né? Tem muito apego. Então, vamos lá. O símbolo é o fim da colheita, né? A conservação dos cereais, né? A natureza torna-se árida, Mercúrio promove a valoração prática dos frutos colhidos, né? Simboliza o trabalho humilde, a subsistência, a sugestão aos deveres cotidianos, a economia e a minúcia. A minúcia vem da simbologia de separar, né, o joio do trigo, né? Lembrando que é o sexto signo, ele está associado à sexta casa do zodíaco, onde a gente está falando das incumbências da vida diária. Também tem a ver com a manutenção da vida diária, e nessa manutenção está incluída a saúde, né? A própria purificação do corpo, tá? Então, vamos lá. Potencialidade elementar, vitalidade média, ágil, harmoniosa. Compleição regular, olhar observador. Ritmo biológico mutável, saúde inconstante, natureza sedentária, propensão à hipocondríaca. É um fato. Referência anatômica. Vísceras abdominais, né? Plexo solar e sistema muscular. A psique. Ela tem ação de percepções e sensações sobre a base espiritual. Objetivação do ego a nível prático. Bastante, tá? Mercúrio na Terra. E técnico. Exatamente, prático e técnico. Crítico e autocrítico. Caráter reservado e humilde. Temperamento nervoso, linfático. Humor severo. Pensamento de fluxo constante. Conteúdo sistemático e formal. Vontade restritiva, tá? Concentração e memórias atentas, o gosto é detalhista, o mais de todos, tá? Hábitos perfeccionistas, a moral é metódica, impulsos práticos, tendências obsessivas e angustiantes. Afetividade é inibida, defensiva e exigente. A sexualidade é um tanto quanto púdica, mais uma vez se sentindo, digamos assim, no ambiente com essa purificação, pode ser bastante sensível, tá? Tem propensões celibatárias, os virginianos, por conta dessa exigência. Economia, um pouco de emoções e sentimentos secretos e comedidos. Busca de conforto e sossego. Amor dedicado, desconfiado e silencioso. A manifestação dinâmica, ele tem uma energética neutralizadora, prevalecem o trabalho perseverante e servil. A lógica, a ação prática sobre o meio. Predominam a paciência, organização, realismo e perspicácia. Mas também a circunspecção, a submissão, rotina e tensão. Socialmente marca os burocratas, pesquisadores, analistas, carreiristas e servidores em geral. Secretárias, secretários, né? Arquivistas. Então, vamos dar mais uma olhada aqui na imagem que a gente trouxe, a colheita dos cereais, né? O signo de Virgem. Nosso próximo e sétimo signo é o signo de Libra. Ele é o signo que está saindo da parte de baixo e começando a levantar a linha do horizonte, né? O sétimo signo do zodíaco, 7 de 12, né? Então, vamos colocar, o Libra é um signo de ar cardinal. Conforme eu coloquei, cardinal fixo mutável, cardinal fixo mutável, cardinal de Libra, né? Regido por Vênus, né? Ela tem um pensamento anímico, palavra de fundo dela. Período solar é 24 de setembro a 23 de outubro.
O domicílio planetário é Vênus, exaltação de Saturno, exílio de Marte e Plutão e a queda do Sol. Classificação: humano, olha lá, apesar de ser a balança, nós precisamos do aferidor da balança, tá? Então, ele é o humano, mas ele é o objeto, mas que precisa da aferência do humano aqui, tá vendo? Tá aqui, né? A imagem do Libra, né? Então, humano quente e úmido, masculino, positivo, extrovertido, yang. Cardinal, força ativa, ritmo impulsivo, elemento ar. O mito não se tem conhecimento de nenhuma referência sobre Libra antes de 2000 a.C., então ela está um pouco associada à balança babilônica, que pesava as almas no julgamento dos vivos e os mortos, né? No Egito, a colheita era pesada quando a lua estava cheia em Libra. Então, a colheita tinha que estar na lua cheia de Libra, né, que é uma vez por ano, e que se pesava a colheita. Então, senso de equilíbrio, justiça, né, que está aferida por um humano, tá bom? Muito bem. O símbolo é o declínio da vegetação, preparação para semear. Vênus escolhe as melhores sementes e purifica os campos. Simboliza toda concessão individual em favor do outro ou do coletivo. A casa 7, que está relacionada ao 7º signo de Libra, é a nossa, depois da 1, que é o ascendente, o eu, o outro, né? E como que eu me relaciono com ele, né? Então, simboliza a concessão individual em favor do outro ou do coletivo. As associações, os casamentos, a justiça dos homens, potencialidade elementar, o corpo vital esbelto e delicado, de aparência graciosa, olhar terno, linguagem distinta, ritmo biológico harmonioso, equilíbrio de ação, sensibilidade epidérmica, propenso a intoxicações e desequilíbrios metabólicos, tá? Referência anatômica, os rins, útero e ovário, que, na verdade, o útero ele está associado a câncer também, mas também a Libra, na questão de ter a balança, e os ovários também, por causa da dualidade. Eu colocaria aqui, realmente, rins e ovários, o sistema vasomotor e pele, tá? E aí vamos agora para a psique do signo de Libra, da balança. Ação da razão sobre a alma de base. Busca da inserção harmônica do ego. Empenho ético e analítico. Indecisão. Caráter reto e conciliador. Temperamento vital mental. Humor sutil e susceptível. Pensamento de fluxo oscilante com conteúdo otimista e inteligente. Atenção lábil. Memória fugaz. Gosto estético, extremamente regido por Vênus, né? Hábitos sociais. Vênus também é a nossa habilidade de se relacionar no mapa, né? É a maneira de se relacionar com o outro, né? Então, hábitos sociais, né? Moral honesta e conformista. Impulsos conflitantes, tendência à indefinição e temor a mudanças, tá? Afetividade, sensível, emotiva e sensual. Paixões múltiplas e hesitantes. Gentil, fascinante e criativo, busca compartilhar a vida. A balança é o eu e o outro e gosta disso em equilíbrio, né? Amor pacifista, sincero e exigente. Manifestação dinâmica, ele tem uma energética ativadora, prevalece em um espírito de justiça e concessão, relações associativas com o meio exterior, são características
a dignidade, o fascínio, a arte e beleza, né? Regido por Vênus aqui, mas também narcisismo, tá? Indolência, covardia e futilidade. Socialmente, marca os pacifistas, os juristas, os artistas, os diplomatas, as relações públicas, os casamentos e os contratos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Na balança, signo de Libra, classificação humano, né? Muito bem. Todas as vezes que a gente tem uma classificação animal ou humana, é muito importante a gente estar entendendo o quanto isso impacta no signo em relação de impulsos, né? Então, aqui em Libra fica assim, bem claro que precisa ter um equilíbrio daquilo que pensa também. O humano pensa, né? O animal tem um instinto. Então, vamos lá. Próximo e oitavo signo, né? Regente também da oitava casa, obviamente, é o signo de Escorpião. É um signo cujo planeta regente é o planeta Plutão, né? Ele está numa qualidade fixa, né? Depois de cardinal, o fixo, e é um signo de água fixa, muito poderoso, né? Uma água fixa, uma água reprisada, é considerado muito forte, né? Regido por Plutão. Vamos lá. A palavra de Escorpião é sentimento corporal, período solar de 24 de outubro a 22 de novembro. O domicílio planetário é Plutão e Marte, antes da existência de Plutão, né? Marte era o regente, né? Exaltação de Mercúrio, exílio de Vênus e queda de Júpiter. Classificação: animal, frio e úmido. Feminino, negativo, introvertido, yin. Qualidade fixa, força passiva, ritmo estável, elemento água, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, na imagem, né, do signo de água fixa de Escorpião, regido por Plutão, né? Aqui. Então, vamos lá. O mito, por ordem de Juno, o Escorpião ergueu-se da terra para atacar Órion. Também fez disparar os cavalos do Sol, né? Da carruagem do Sol, conduzidos por Phaeronte. Júpiter o puniu duramente, atingindo-o com um raio. Júpiter ou Zeus, né? Foi lá, fulminou e ele foi lá imolado nas constelações. O símbolo, principalmente na natureza, né? Decomposição e fermentação das folhas caídas no chão, devastação da natureza visível, fermentação plutoniana preparando a terra para o novo plantio, é o próprio adubo, né? Simboliza a morte, a destruição, as transformações ocultas. O corpo, potencialidade elementar, corpo vigoroso e magro, de estatura média, porte robusto, olhar magnético, linguagem envolvente. Ritmo biológico acelerado, energia concentrada na expressão física, inquietação motora. Atrai acidentes e, às vezes, morte brusca, que está lá na literatura, mas é porque o Plutão ele não é muito prevenido, não, embora seja muito estratégico, tá? Propensões autodestrutivas com grande poder regenerativo, né? A referência anatômica são os genitais, tá? Toda a questão da sexualidade das gônadas e dos genitais estão associados com a parte do corpo que o Escorpião rege, né? Dando a ele assim essa metáfora dentro da simbologia do Escorpião de ele ser a fênix, né? Uma vez que ele rege a morte, o que pode te dar vida é a própria genitália. Então ele também tem o instinto da vida dentro dele, né? Morte e renascimento, né? Por isso que ele consegue ser essa fênix também, dentro da associação da mitologia do Escorpião, a fênix, que é o pássaro que renasce das cinzas,
está lá. Só que, como ele é intenso, não renasce das brasas, e sim das cinzas, ou seja, ele tem que se consumir até o fim. É a morte, né? A cinza é a morte, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A psique é a ação das emoções sobre a base corporal. Tá? Inserção rebelde do ego aos contextos convencionais. Ele é o reformador, né? Reflexos rápidos e audácia provocativa. Caráter anticonformista e criativo. Temperamento vital motor, humor paradoxal. Pensamento engenhoso. Estrategista, engenhoso só é pouco, tá? Pensamento engenhoso, de fluxo intermitente e conteúdo experimental. Concentração dispersiva, memória seletiva, principalmente pelo emocional. Gostos elaborados, hábitos inusitados, moral transformadora, impulsos primários de rebelião criativa, bastante criativo, tendência à imprudência. A afetividade de Escorpião é sensível, inconstante e erótica, tá? Sexualidade experimental, intelectualizada, paixões ardentes e possessivas. Ah, então a afetividade é inconstante, mas a paixão é possessiva. Uma coisa para pensar aqui, Escorpião, tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo, paixão extremamente possessiva e fixa. Ele é um signo fixo, porém, ele tem uma afetividade que pode ter a inconstância. Uma coisa para pensar. Paixões ardentes e possessivas, emoções e sentimentos poderosos e imaginativos. Busca do novo e impensado. Amor ciumento, obstinado e rancoroso. A manifestação dinâmica, a energética passivadora ativada por Plutão e Marte, prevalecem a transmutação, a análise e a decomposição, o sentido da finalidade, a ação passional no meio exterior. Está ligado à ousadia, determinação, perspicácia e criatividade, mas também ao autoritarismo, à angústia, à revolta, ao sadomasoquismo. Socialmente, marca os cirurgiões e legistas, os analistas psicológicos, né? Psicanalistas, militares, artistas e subversivos em geral. Vou dar mais uma olhadinha aqui, né? Nas garras, né? O planeta Plutão, né? Regendo esse signo de água fixa. A água fixa, colocando mais um pouquinho aqui a analogia aqui de Escorpião, é o único elemento que pode gerar o seu oposto, né? Porque a água represada, a hidrelétrica, gera a eletricidade, né? Nenhum outro, uma água gerar fogo, impossível. Então, a água fixa pode fazer isso, dada a força que ela tem. Oitavo signo, então, concluído, signo de Escorpião, vamos para o nosso nono signo, nona casa, associação no zodíaco, que é o signo de Sagitário. Sagitário, um signo de fogo, mutável, regido por Júpiter, né? Ou Zeus no sincretismo. Colocando aqui o período solar, de 23 de novembro a 21 de dezembro, a palavra de Sagitário, vontade espiritual, né? O domicílio planetário Júpiter e Netuno, tá bom? Exílio de Mercúrio e a queda de Plutão. A classificação duplo, quente e seco. O que é duplo? Ele é metade animal, metade humano. Portanto, ele não é nem animal, nem é humano. A gente vai entender isso aqui na hora que falar mais do centauro, tá bom? Masculino, positivo, extrovertido, yang. Móvel, força neutra, ritmo mutável e elemento fogo. Então, o mito era o bicorpóreo centauro Quiron, famoso médico e profeta que educou Jasão, Aquiles e Enéas.
extremamente culto, né? Quando a gente coloca esse duplo que eu coloquei aqui para falar, vamos dar uma olhadinha aqui no Centauro. Olha lá, ele é o arqueiro, né? E ele sempre tem a seta do Sagitário, que, aliás, é o próprio glifo do Sagitário, é a seta, né? Apontada para cima, né? Porque ele tem valores elevados. Ele tem o corpo de um animal, mas a cabeça humana. Ele tem o pensamento do humano, a inteligência do humano, né? E a força do Centauro, né? A vitalidade do Centauro, né? Olhando aqui. Muito bem. Então, vamos lá, né? O símbolo é a decomposição e fermentação das folhas caídas no chão, devastação da natureza visível. Ela vai agora para os últimos traços dessa natureza visível e queima das derradeiras folhagens e início na transformação no seio da terra. Então, é o fogo mutável, né? O transformador. Lembra que eu falei que depois que chegasse isso, teria que ter, né, o início. Então, é a queima das derradeiras folhagens e início da transformação no seio da Terra. Júpiter protege e Netuno promove a metamorfose. Desculpe. Júpiter protege e Netuno promove a metamorfose, né? Eu vou precisar, desculpem um minutinho, que eu vou precisar pôr um cabo aqui, só um pouquinho. Perdão pela interrupção, continuando, né? Simboliza a espiritualização da força, ideias e concepções superiores, do entusiasmo tranquilo e saudável. Tem que entender que é regido por Júpiter, né? O expansor, né? Onde tem Júpiter tem expansão e crescimento. Aí, vamos colocar um pouquinho mais, já já. O corpo é vital, seco e robusto, de porte atlético, olhar profundo, linguagem espontânea, ritmo biológico mutável, né, fogo mutável, e é propenso a sobrecargas físicas. Pode galopar assim até um ponto da exaustão, né? Congestões e intoxicações. A referência anatômica tem a ver com os quadris, né? A região lombo-sacra, o aparelho locomotor e o fígado, né? Uma vez que essa associação da expansão e gorduras e o filtro do fígado tem a ver com Júpiter, tá bom? A psique, ele tem uma ação da intuição e da vontade sobre a base espiritual, muito forte, tá? Ego em busca de ajuste prático a condições ambientais transformadoras. Otimismo e jovialidade, uma vez que Júpiter sempre tem esse colorido mais positivo, mais otimista com as coisas, né? Num fogo, ele fica bem acalentado aqui, né? Olhando essa energia entusiástica, na verdade, né? Então, otimismo e jovialidade, caráter dinâmico e entusiástico, temperamento mental motor, humor sereno e simples com períodos de turbulência. Pensamento fluente de conteúdo renovador e futurista. Concentração dispersiva e fraca memória. Sagitário não é o que fica, é um signo mutável, ele não tem muito assim como ficar guardando, não, tá? Gostos e hábitos ecléticos, moral libertária, não se aprisiona, né? Não se põe uma rédea no centauro, né? Não gosta muito dessa da ideia assim de ser atrelado, né? Impulsos expansíveis e adaptáveis, tendência à negligência. Afetividade franca, desapegada e versátil. Todos dizem que o Sagitário vai lá e fala com a maior sinceridade, tipo assim, não gostei, ou eu acho isso de tal coisa. O Júpiter não consegue esconder, ele é expansão e crescimento puro, ele tem uma franqueza do fogo ali, assertiva, tá?
Então, franca, desapegada e versátil, sexualidade inventiva e espiritualizada. Lembra da flecha do arqueiro, sempre apontando para o alto, né, para uma busca de uma evolução, de uma erudição, de um conhecimento, regido por Júpiter, né, a filosofia propriamente dita. Tranquilidade, então, dentro dessa afetividade, uma tranquilidade, camaradagem e paternalismo. Busca de aventura e poder. Gosta de uma aventura, uma vez que tem a seta, cadê o alvo? Daí eu tenho que ter mais algum alvo na frente, um desafio para mim, senão eu vou ficar numa rotina, tá? Amor irresponsável e inquieto, mas escrupuloso. É bem escrupuloso, tem os seus escrúpulos, aquela moral sagitariana, né? Manifestação dinâmica, ele tem energética neutralizadora, prevalecem a amplitude de horizontes, o desafio, a ação renovadora no meio exterior. O desafio é muito importante para um Sagitário. Caracterizam-no a confiança, a autoconfiança também, o dinamismo, honestidade e habilidade para comandar. Afora a ambivalência, uma vez que é mutável, inquietação, inconstância e suscetibilidade. Socialmente, marca os líderes morais, políticos e os viajantes em gerais. O Sagitário adora os longos percursos, tanto da mente, né, que é a casa 9, o nono signo, que no caso seria depois da 3, que é a informação, é a formação, quanto do abroad, né, do exterior, das outras culturas, das outras línguas, dos outros idiomas, né? Vamos olhar aqui mais uma vez o nosso querido Centauro. Muito bem. Então, estamos no Sagitário, caminhando agora para o nosso 10º signo zodiacal, que é um signo, novamente, cardinal, né? Ele está lá na 10, no meio do céu, no topo do mapa, o 10º signo, cardinal de terra, é regido por Saturno, que é o signo de Capricórnio. Signo de Capricórnio, a palavra dele é sensação anímica, né? Ele é representado ele é regido pelo planeta Saturno, né? E ele é representado pela cabra do mar, né? Ele é apresentado com um rabo de peixe, né? O que é uma coisa bem ancestral, né? Mostra aqui o rabo de peixe na cabra montesa, né? Em cima do monte, né? Elemento terra, né? A montanha, onde ele quer chegar, né? No topo da montanha, né? Capricórnio, né? Regido por Saturno, né? Aqui. Tem também um saco de ouro aqui, né? O Sagitário tem a cabra montesa, o ouro dele é chegar no topo, né? Percorrer o caminho, tá bom? Vamos lá. O período solar, 22 de dezembro a 20 de janeiro, o domicílio planetário Saturno e Urano, exaltação de Marte, exílio da Lua e queda de Vênus. Classificação: animal, frio, seco e úmido. Feminino, negativo, introvertido, yin. Cardinal, força ativa, ritmo impulsivo, elemento terra. O mito, né, um deles, né, que está trazendo aqui, era Pan, cuja mãe saiu correndo ao ver-lhe a feiura, mas que fazia notável sucesso entre as ninfas. Na Babilônia era Ea, o antílope do oceano subterrâneo. É um pouco mais associado a Ea, tá bom? O símbolo é o refúgio da vida vegetal no subsolo, período mais difícil da semente enterrada, êxtase invernal. Defesa racional de Saturno, apoiada pela força de decisão prática de Urano. Simboliza a concentração, a seriedade, o despojamento voluntário, o rigor das regras e a dureza da realidade. A potencialidade elementar, o corpo é uma vitalidade média, frio, hirto de porte altivo.
olhar distante, linguagem simples e prática, ritmo biológico lento, sedentário, economia de energia e longa vida, são bem longevos, tá? Regido por Saturno. Propensões reumáticas e retardamento nas trocas energéticas. A referência anatômica é com os joelhos, a pele e o sistema esquelético. A psique é a ação da percepção e dos sentidos sobre a alma de base. Ego concentrado na racionalidade defensiva, com o predomínio do juízo ativo-agressivo sobre a receptividade sensível. Ego concentrado na racionalidade. Pessimismo e desconfiança. Caráter reservado, temperamento mental motor, humor seco e mordaz, pensamento de fluxo constante, conteúdo perseverante e materialista. Concentração atenta, excelente memória, uma vez que Saturno ou Cronos, né? Então, ele tem uma cronologia das coisas, excelente memória. Gostos e hábitos convencionais, moral conservadora, impulsos controlados, tendência à avareza e refúgio no trabalho. A afetividade é tímida, solitária e protecionista. A sexualidade é exigente, cautela com as paixões, né? Regido por Saturno, não vai se metendo assim nas coisas, né? Ele precisa saber onde que está pisando, ele pode dar um passo atrás do outro, ele não vai a galopes, né? Serenidade estoica, carência afetiva e teimosia. Busca estabilidade emocional ou celibato. Amor receoso, reflexivo e egoísta. Bastante egoísta. Se prioriza bastante. Saturno tem essa habilidade, sim. Manifestação dinâmica, energética ativadora, prevalecem a autoridade implacável, a ambição, a ação perseverante no meio exterior. São qualidades a disciplina, paciência tensa, força de trabalho e seriedade, mas também mesquinhez, orgulho, inafetividade e frustrações. Socialmente, marca os ditadores, os negociantes, os agricultores, os funcionários públicos em geral, os chefes, os que comandam, e também ele marca os que desbravam, no sentido de não esquecer que Capricórnio é um cardinal regido por Saturno, e ele vai subindo até chegar na montanha. Então, ele vai lá pelos terrenos escarpados, onde muitas outras pessoas desistem antes, né? A palavra coragem não é um problema para Sagitário, para Capricórnio, tá? Então, aqui a cabra montesa com o nosso 10º signo, né? O seagoat, né? A cabra do mar, né? Com o rabo de peixe. Ok. Muito bem, chegamos, então, agora lá no meio do céu, na casa 10, e vamos caminhar para a 11ª casa, o 11º signo do zodíaco. Depois que a gente, então, teve a terra cardinal, nós vamos falar terra, né, fogo, ar e água. Então, vamos lá. Então, seguindo de Capricórnio, nós temos o signo de Aquário, onde a gente vai estar com um signo de ar fixo, regido por Urano, né? A palavra de fundo de Aquário é pensamento corporal, seu período solar é de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, o domicílio planetário é Urano e Saturno, que é o corregente, exaltação de Netuno e exílio do Sol, novamente. Classificação, ele é humano, olha lá, a gente tem que, eu já vou mostrar a figura para vocês, humano, quente e úmido, masculino, positivo, extrovertido, yang.
É fixo, de força passiva, ritmo estável, elemento ar, né? Então, assim, quando a gente está falando do aquário, a gente está falando de um símbolo humano, é o aguadeiro. Na verdade, o aquário é o recipiente, é o vaso, é o aguadeiro, é a água que ele jorra para a humanidade, né? Regido por Urano, tem ali o portal atrás dele, o aguadeiro aqui, oposto ao signo de Leão dele, né? Regido por Urano, 11º signo. Vamos lá. O mito é o deus Api, vertendo água de 2 jarros. Era um antigo símbolo do rio Nilo. Na Babilônia, ele era Gula, o deus com jatos de água. Quer dizer, é o aguadeiro sempre, jorrando a água para a humanidade, né? O símbolo é o recolhimento doméstico da vida comunitária, enquanto no subsolo se prepara o ressurgimento da vida vegetal com o despontar das raízes. A razão saturnina orienta as raízes auxiliadas por Urano na adaptação às circunstâncias. Simboliza a espiritualização, a substituição das virtudes naturais pelas humanas, a civilização, a cultura, o humanismo, o próprio humanista, tá? Potencialidade elementar, o corpo vital, elegante e proporcional, de porte altivo, olhar atraente e expressivo, linguagem diplomática, ritmo biológico estável, labilidade, fragilidade energética, propensão a perturbações tumorais e quedas súbitas de resistência. A referência anatômica são as pernas, a medula óssea, a circulação sanguínea e o sistema nervoso, tá? A psique é a ação da razão sobre a base física, disponibilidade do ego com capacidade de absorção do ambiente circundante, há muita absorção do ambiente circundante, tá? Inteligência e habilidade, caráter pacífico e muito independente. Temperamento mental, humor cordial e simpático. Pensamento de fluxo descontínuo e conteúdo idealista e humanitário. Concentração dispersiva, memória lacunar. Gostos originais, hábitos imprevisíveis. Os mais imprevisíveis, eu vou falar um pouquinho aqui da marcha de Urano já. Moral progressista, impulsos elaborados, tendência à excentricidade e à rebeldia. Por quê? Urano não marcha, né? O planeta que rege, ele não marcha direitinho lá, bonitinho, lá na órbita, não. Ele marcha do jeito que ele quer. Né? Não põe lá soldado cabeça de papel, porque ele não é cabeça de papel, ele pensa e ele vai conforme ele quer. Então, é muito humanista, mas ele também tem um senso da autoliberdade muito grande, né? Da autoexpressão muito grande. Aí, a afetividade de Aquário é libertária, desapegada e solidária, sexualidade espiritualizada, ausência de paixões, lealdade, compreensão e distanciamento, busca de independência e de fraternidade, amor cúmplice, descompromissado e experimental. A manifestação dinâmica, ele tem uma energética passivadora, prevalecem o espírito comunitário, a engenhosidade intelectual, a ação reformista no meio ambiente, são características a independência, habilidades, inspiração e equilíbrio, mas também podem haver inafetividades, obstinação, dispersão e indulgência. Socialmente, marca os filósofos, os cientistas, os pedagogos, os escritores e inventores em geral, também marca os irreverentes, os diferentes, os anarquistas e os rebeldes, tá bom? Então, mas, com certeza, os inventores e os criativos, né? Vamos dar aqui uma olhada mais uma vez no aguadeiro, jorrando essa água para a humanidade, regido por Urano, né? Signo de ar fixo.
Finalmente, nós vamos concluir a nossa trajetória com o signo de Peixes. O signo de Peixes, o 12º signo, ele é um signo que está falando do sentimento espiritual, né? Ele tem o elemento água e é regido pelo planeta Netuno. O período solar de Peixes é 20 de fevereiro a 20 de março. O domicílio planetário, então, é Netuno e Júpiter. Antes de Netuno era Júpiter que regia, é o corregente. Ele fica com a exaltação da Lua, exílio de Mercúrio e queda de Urano, tá? A classificação, ele é duplo, muito importante entender isso no signo, frio e úmido, feminino, negativo, introvertido, yin. A força móvel, força neutra e ritmo mutável e o elemento água. Vamos dar uma olhadinha aqui quando eu coloquei, né? Que ele é um signo duplo, né? Além de ele ser no glifo, né? Ele é um signo mutável, né? Tem uma dualidade muito forte. Não se desenha o glifo de peixes, né? Não se desenha com os dois peixes para o mesmo lado, né? É um para cada lado, mostrando talvez essa dança mais em espiral, mas também um caótico interno, né? Para que lado eu vou, né? E a adaptabilidade das águas, né? Água mutável, né? Eu vou de acordo com o fluxo, com a maré. Aqui tem Netuno, né? Regendo ele, né? Com o tridente de Netuno aqui, né? O signo oposto é o signo de Virgem. E aí, então, tá. Água mutável, regida por Netuno, né? O mito. Aterrorizados pelo gigante Tifão, Vênus e Cupido se atiraram no rio Eufrates, né? Transformando-se em peixes. Minerva comemorou o evento pondo-os no céu. E, na verdade, tem a ver com os dois golfinhos nadando no Eufrates, tá? O símbolo. As águas do degelo realimentam a terra, preparando a nova primavera. Última fase da vida subterrânea com a plenitude da semente prestes a brotar. Netuno promove a metamorfose orientada por Júpiter. Simboliza a transcendência, palavra de Piscianos, né? E de Netuno. A dissolução do indivíduo no cosmos, a piedade, a religiosidade, a unicidade, a ligação com o uno. Potencialidade elementar, corpo, estatura e vitalidade médias, compleição regular e flexível, olhar sonhador e misterioso, linguagem evasiva, ritmo biológico mutável, propensão a desequilíbrios hormonais e linfáticos, retenções hídricas e contágios infecciosos, de difícil diagnóstico, né? O Netuno, ele é muito nebuloso, então tem isso, tá? A referência anatômica são os pés, né? Então, nós somos da cabeça aos pés, né? Naquela imagem dos signos no corpo, né? O sistema endócrino e linfático e aura. Oba, vamos colocar a aura aqui, né? No nosso corpo. Que ótimo. Então, aí o peixe está associado a isso, certamente que também ao olhar, né? Aos olhos. Os olhos têm a ver com o mar da vida, né? Então, aí tá. A psique, ação das emoções sobre o espírito basilar. Ego em torno de um intenso núcleo de sensibilidade emotiva, de ânimo receptivo, ansioso. Sentimentalismo e premonições. Mediunidade latente. Caráter suscetível e complacente. Temperamento vital, humor cordial e cativante, com variações súbitas. É muito cordial o pisciano. Pensamento de fluxo descontínuo, conteúdo imaginativo e intuitivo,
concentração dispersiva, memória lacunar, gostos estranhos, hábitos desprendidos, moral flexível, impulsos do coração, tendência à fantasia, ao idealismo, aos sonhos, até mesmo ao autismo. Afetividade emotiva, sensível e impressionável, sexualidade romântica, paixões arrebatadoras e instáveis, sedução, mistério e inconstância, é um signo mutável, cada um para um lado. Busca comodidade, amor ideal, fugidio e passional. A manifestação dinâmica é uma energética neutralizante, prevalecem o desejo de fusão universal, a sensibilidade transcendente, a emoção e a imaginação. Possui solidariedade, altruísmo, adaptabilidade e inspiração, mas também dispersão, sentimentalismo, ciúme, passividade e confusão caótica, né? Ele tem aí um perdido dissolvido no meio. Socialmente, ele marca os religiosos, os curadores, os artistas, os vagabundos, os santos, os bêbados, os equilibristas e os criativos em geral. Principalmente os artistas de peixes, eles têm mais a ver com artes visuais, uma vez que são os olhos, a tinta, né? A própria água, ela vai muito, muito líquida. Então, é por aí. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso peixes, né? E nós concluímos a jornada pelos signos do zodíaco. Nós vamos ter o comentário da doutora Irene Gaeta sobre a abordagem dos 4 elementos, né? E dos tipos que isso pode acarretar. Então, vou convidar a doutora Irene agora para comentar um pouquinho, depois da nossa travessia de Áries até Peixes, para os tipos psicológicos associados. Doutora Irene. Olá, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir com um olhar junguiano, né, sobre a astrologia. Então, nós vamos falar sobre as funções da consciência, né, como que a consciência se move no mundo, fazendo um paralelo com os signos. Então, nós temos 2 possibilidades, aquelas pessoas que moram dentro de si mesma, no mundo interno, e aquelas pessoas que moram fora, que gostam de estar em contato externo. Então, são os introvertidos e os extrovertidos. Nós vamos classificar também os signos com signos de fogo, terra, água e ar, com a qualidade que se move no mundo. Então, por exemplo, os signos de fogo se movem pela intuição, os signos de terra pela sensação, os signos de água pelo sentimento e os signos de ar com o pensamento. E tendo, além dessa qualidade, 2 possibilidades, ou seja, pode ser introvertido ou extrovertido. Eu vou usar o slide, porque eu acho que o slide vai auxiliar um pouco a ter essa percepção. Então, nós vamos falar sobre os signos e as 4 funções da consciência. Como eu disse, nós temos 2 atitudes, 2 disposições, que seria a extroversão ou a introversão. E dentro dessa perspectiva, nós temos também as funções. Então, da percepção, seriam as funções que nós chamamos de irracionais, né? Que tem a ver com a sensação e com a intuição. E as funções racionais, que seriam o sentimento e o pensamento. E, além disso, as atitudes,
que seria a extroversão ou a introversão. Então, por exemplo, na extroversão, a energia psíquica ela flui de dentro para fora da psique. E essas atitudes são orientadas por fatores objetivos externos, ideias, conceitos, objetos, pessoas e objetos socialmente valorizados. Já na atitude introvertida, a energia psíquica vai fluir de fora para dentro. São as atitudes orientadas por fatores subjetivos internos, como ideias, conceitos e objetos pessoalmente valorizados. Então, nas funções da percepção ou irracional, eles vão falar o quê? Nos contam sobre a forma de receber as informações sobre algo interno ou externo ao sujeito. Já nas funções de julgamento ou racionais, define as duas maneiras possíveis de se avaliar as informações que são recebidas e, assim, tomar as decisões. Então, nós vamos iniciar aqui com as funções de intuição dos signos do elemento fogo. Então, quais são os signos que têm o elemento fogo? Áries, Leão e Sagitário. Então, esses signos, essa função, intuição, busca o significado, relações e possibilidades futuras das informações recebidas. Trata-se de uma apreensão perceptiva dos fenômenos, pessoas, objetos e fatos pela via inconsciente, né? Quando a gente fala de intuição, a gente fala de inconsciência. E dentro dessa perspectiva, essa função pode ser introvertida ou extrovertida. Então, nós temos o grupo de intuição extrovertida. Aí você vai falar assim, mas Irene, como que eu vou saber por que um é introvertido e outro é extrovertido? Na verdade, faz parte da natureza psíquica de cada um. Nós nascemos com essa predisposição, né? E muitas vezes isso gera conflito, porque às vezes você pode estar numa família de pessoas introvertidas e você é extrovertido. Então, sabe aquela história de o estranho no ninho? E vice-versa, porque são tribos separadas, um não consegue muito compreender o outro. Quem é introvertido funciona de uma maneira oposta de quem é extrovertido. Então, suponhamos que você seja do tipo intuição extrovertida. Então, consegue perceber as possibilidades objetivas futuras que ainda não assumiram uma forma definida no mundo real. Então, tem uma percepção extrasensorial, né? Esse tipo não gosta de situações estáveis. Devido à visão de diferentes possibilidades que são abertas por sua intuição, tende a passar a vida pulando de galho em galho, buscando uma maior motivação para atividades de planejamento do que para a execução de tarefas, né? E tem como função inferior a sensação introvertida. Ou seja, quando uma função está em elevação, a outra está em detrimento. Então, se eu tenho intuição extrovertida, obviamente, fatalmente eu vou ter a função sensação introvertida como função inferior. E o que significa isso? Que o ponto fraco desse tipo é a sensação corpórea de si mesmo. Quando o controle da intuição falha, surgem sintomas como hipocondria, fobia, sensações físicas das mais absurdas, né? Então, os homens de negócios são os principais exemplos desse tipo. E a intuição introvertida vê o mundo subjetivo e chega a viver muito pouco a realidade objetiva. É um indivíduo que é ensimesmado, ou seja, que a gente chama de viajante, pessoa que vive viajando, que viaja na maionese, né? Então, é uma função de sensação extrovertida inferior. Quando o controle da intuição falha, então, a sua visão das situações pode tornar-se extremamente estreita e sem imaginação, à medida que se torna hiperfocados no certos fatos, no que certos fatos significam, com uma tendência a exagerar e a interpretar de forma negativa. Geralmente, essas pessoas que são adeptas da intuição introvertida
seguem o caminho da arte e também muitos se encontram entre os profetas e os visionários. E então, agora nós vamos falar sobre os signos do elemento terra, que teria, então, a função da consciência com a sensação, ou seja, privilegia as informações recebidas pelos órgãos dos sentidos, constatando a presença sensorial das coisas que cercam no contexto do aqui e do agora, no mundo concreto, a realidade como ela é. Então, podemos ter... desculpa, voltando aqui. Então, bom, aí passamos agora para a função pensamento e os signos do elemento ar. Então, quem são os signos do elemento ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, essa função discrimina, julga e classifica os fenômenos a partir de uma lógica da razão, buscando avaliar objetivamente os prós e os contras da natureza dos fenômenos. Não tem uma lógica, né? Então, dentro desse quadro, nós temos os que são do tipo pensamento extrovertido. O que o pensamento extrovertido faz? Tem uma tendência a estabelecer uma ordem lógica e objetiva entre as ideias, uma vez que o raciocínio abstrato não os atrai. Então, tem uma função sentimento introvertida inferior, porque, como eu falei, se o pensamento é extrovertido, a função inferior vai ser o oposto. E o que é o oposto seria a função sentimento. Então, a função sentimento introvertido inferior são pessoas que, embora capazes de ter afeições profundas, têm uma grande dificuldade de reconhecer os seus juízos valorativos associados às emoções e, principalmente, têm dificuldade de expressar os seus afetos. Então, a gente fala que os signos de ar têm dificuldade de expressar os sentimentos. Não é raro que tais indivíduos sejam emocionalmente muito infantil e dependentes, apresentando súbitas e violentas explosões de afeto, por exemplo, um ciúme doentio. Esse tipo é geralmente encontrado entre engenheiros, trabalhadores técnicos, inventores, políticos, comerciantes, administradores, empresários, economistas, advogados, filósofos, sociólogos, psicólogos, teólogos, entre outras profissões. E aí, nós temos também o oposto, que são o grupo do pensamento introvertido. O grupo de pensamento introvertido tem atração pelos pensamentos abstratos e possui uma lógica que é absolutamente subjetiva. Então, como função, o sentimento extrovertido inferior consegue perceber os seus próprios sentimentos associados a afetos, mas não raramente tem grande dificuldade de expressar as suas emoções. A afetividade torna um caráter profundo na sua vida emotiva. Então, é tudo ou nada, ou seja, ou ama ou odeia. Muitas vezes aparenta possuir uma personalidade fria, e esse tipo ele é geralmente encontrado entre matemáticos, físicos, filósofos, sociólogos, teólogos, entre outras profissões. E agora, então, nós vamos falar sobre os signos de água, que tem como função predominante a função sentimento, né? Quem são os signos de água? Câncer, Escorpião e Peixes. Então, a função sentimento faz com que o sujeito faça uma avaliação dos fenômenos a partir de uma dimensão valorativa, ou seja, são agradáveis ou não. Então, tem um julgamento
julga através da lógica, mas qual lógica? Não é a lógica do pensamento, é a lógica dos valores pessoais, que, por sua vez, recebe influência dos valores sociais. Então, o conceito de sentimento não pode ser confundido com o conceito de emoção e afeto. São coisas diferentes. Os sentimentos estão associados a uma dimensão valorativa do julgamento. Já a emoção é um afeto de grande intensidade de energia, chegando a alterar funções orgânicas, como o batimento cardíaco, ritmo respiratório, alterações por afetos de amor, ódio, ciúme, entre outros. E, novamente, esse tipo pode ser um sentimento extrovertido ou introvertido. Então, para aqueles que têm um sentimento extrovertido, ou seja, o canceriano, o pisciano, o escorpião, que tem um sentimento extrovertido, mantém adequada relação com os objetos exteriores, seguindo as regras gerais de convivência socialmente aceitas, tendendo a permanecer fiel aos valores sociais que lhes são inculcados desde a infância. É acolhedor e afável, costuma ter um grande círculo de amigos e guia-se pelo julgamento valorativo do que lhe agrada ou não no mundo exterior, pessoas, ideias e objetos. Mas também há aqueles, aquele canceriano, pisciano e escorpião, que tem a função pensamento introvertido inferior. Quando no controle do sentimento falha, surgem pensamentos de autodesvalorização, principalmente sobre a sua capacidade intelectual. Esse tipo é geralmente encontrado em socialites, profissionais da moda, modelos, publicitários, decoradores, arquitetos, donas de casa, entre outras profissões. E então, falando agora sobre o sentimento introvertido, que seriam também, novamente, o canceriano, o escorpião, o pisciano, que tende a ser calmos, retraídos e silenciosos. São pouco abordáveis e difíceis de compreender, porque as suas verdadeiras intenções permanecem absolutamente ocultas. São verdadeiros enigmas. Você nunca vai saber o que eles estão pensando, porque está tudo lá guardado às 7 chaves. Então, nutre sentimentos secretos e internos, mas dificilmente vão exprimir, guardando para si, né? O que pode se tornar uma grande fonte de sofrimento psíquico. Vista do exterior, podem parecer frio, quando na realidade estão apenas ocultando grandes paixões. Então, como função inferior, vai ter a função pensamento extrovertido inferior. Então, tende a explicar as coisas por um único pensamento diretor, muitas vezes mesclando de preconceitos, juízos completamente infundados e teimosias. Lembrando que quando o sentimento é a função superior, né, o pensamento vai ser inferior. Então, de um modo geral, seriam essas as possibilidades de estar no mundo, né, de acordo com o elemento do signo. Então, só relembrando, os elementos fogo, intuição, os elementos terra, sensação, os elementos ar, pensamento, e o elemento água, sentimento. Então, como a gente pode ver, na natureza, nós somos assim, se nós percebemos os animais. O leão se defende com as presas, né? Então, vamos dizer assim, nas funções da consciência, nós nos defendemos, nós nos colocamos na vida de acordo com o nosso potencial, né? Então, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer à professora Denise pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Podemos, então, finalizar o nosso dia de hoje. Obrigada, professora Denise. Muito obrigada, eu adorei as considerações sobre esse olhar junguiano, acrescenta muito, e eu acho que a astrologia e a interface com a psicologia é sempre um percurso fascinante para se percorrer. Obrigada, até uma próxima, até os nossos próximos cursos. Obrigada.